Hoje, dia 11 de novembro de 2025, um dia que se diz no mundo místico um dia especial para a elevação da consciência, para a conexão com aquilo que chamamos o mundo invisível ou o mundo da essência. Bem, a princípio, me coloquei nesse dia a realizar o podcast. Na verdade, eu havia planejado trazer umas reflexões sobre o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, mas por algum motivo eu sinto o ímpeto de compartilhar sobre portais, já que as pessoas nesse dia falam muito sobre isso e por vezes há distorções também, eu acredito, ou compreensões que não exatamente fazem um total sentido. Mas vamos primeiramente aos números, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes de pensarmos sobre isso, aqui no nosso terceiro episódio desse podcast, se você ainda não acessou os demais episódios, em especial o segundo, onde eu conto a história de como nasceu o podcast, e tem uma oração, uma afirmação mental muito bonita que eu dou início aos episódios. E essa afirmação mental é dando voz à nossa sabedoria divina, à nossa luz interior, dando voz à nossa alma. Então sinta-se junto comigo, dando voz à sua alma com a seguinte afirmação de coração. Talvez você possa, nesse momento, não importa exatamente o que você está fazendo, pare só um minutinho, sinta a sua respiração, conecta com a luz interior, mesmo que de maneira intuitiva, e sinta-se falando, afirmando com a voz da tua alma: sou mensageira da luz de Cristo, sou mensageira da luz do amor, na espada da verdade eu me firmo, no escudo do bom princípio eu sou, eu sou, eu sou. E aproveite, se você está gostou dos episódios e está, de alguma forma, tudo isso que eu estou compartilhando dentro daquilo que sob o meu alcance, se de alguma forma acrescenta para você, compartilha com as pessoas que você ama ou que você acha que vão também se beneficiar, vão crescer junto conosco. E se puder também, acrescenta aí as 5 estrelas para que possa chegar mais pessoas esse episódio, esse conteúdo desse podcast. Então vamos lá falar sobre portais. Bem, vamos primeiro aos números. Os números. Isso me faz lembrar de Pitágoras, que geralmente é considerado como um grande matemático, mas ele também foi um grande filósofo e em sua época, por vezes, considerado também um místico, né? E particularmente eu não considero a palavra místico como algo pejorativo, muito pelo contrário, mas sim aquele que conhece a essência das coisas, aquele que conecta e vê o grande espírito em todas as coisas. E Pitágoras, ele me parece que ele tinha um entendimento dos números diferente como atualmente utilizamos, né? Os números não exatamente significam apenas aquele algarismo que dá a clareza sobre a unidade, sobre a soma, sobre o que é multiplicação, trazendo as coisas técnicas e tecnológicas e objetivas, concretas. Não apenas isso, mas Pitágoras, ele foi um filósofo em que ele, muito provavelmente, e de acordo com o seu pensar, dá conotância aos números um grande significado, traz um pensar nos números como através desses algarismos,
a explicação da própria criação, a explicação do universo. Então, os números, eles guardam, eles representam as essências, né? Talvez as forças primordiais da criação. E dentro da numerologia em geral, podemos, por exemplo, considerar o número 1 como uma energia de início, aquilo que começa, aquilo que é unidade, aquilo que é vivo, que é íntegro, que é a semente viva que dá, que pode, através desse multiplicar-se em sua diversidade, multiplicidade, mas que advém desse desse íntegro, dessa força motora, né? A força que dá vida a todas as coisas, a unidade viva. Então, hoje, dia 11 é considerado dentro da numerologia como um número mestre. E não soma-se então 1 mais 1 que dá energia 2, mas se mantém 11. E por isso se chama número mestre, 11, 22, 33. E 11, do 11, o significado do número 11 em si, ele representa uma frequência de número mestre ligado à espiritualidade, ligado à sintonia com o mundo espiritual, digamos assim, mas no sentido de uma percepção intuitiva e comunicação até com outras dimensões. E 11 de novembro, 11 do 11, teria mais força ainda dentro dessa frequência específica. 2025, a sua soma dá 9, e a energia 9 somada a outros demais números mantém a mesma essência do número, porque o 9 ele é como se fosse, ele representa fechamento de ciclos, mas também uma oportunidade do novo, e mantém a essência daquilo que é somado a ele. Então, o 9 ele é como se fosse o 0, só que ele conclui um ciclo. Ele finaliza um ciclo para dar início a um outro. Então, ele é como se fosse o outro lado do número 0. Então, 11 do 11. É bem interessante essa vibração de hoje, mas também é importante dizer, falando sobre energia de portal, as pessoas falam sobre, hoje é dia de portal. Bem, o calendário que seguimos, esse calendário com base, gregoriano, que a gente chama, que no Ocidente é utilizado, mundialmente é o mais utilizado, ele tem pequenas distorções em relação ao ciclo natural da Terra, em relação à Lua, ao Sol. Então, não necessariamente esse calendário especificamente, ele poderia dizer ou poderia nos indicar o que seria energia de portal ou não. Entretanto, como a grande maioria utiliza esse calendário e está sintonizado, ainda que ele seja um calendário artificial, as nossas consciências estão unidas e voltadas e direcionadas, conectadas com isso que, de alguma forma, tomamos como referência para nos nortear nos dias, nos anos, nos equinócios e etc. Então, de alguma forma, essa união de consciências voltada a esse calendário reverbera, cria-se, co-cria-se aquela realidade. E é bom falar sobre isso porque, na minha percepção, é muito clara o entendimento, a compreensão de que os nossos pensamentos, já se dizia, os filósofos como Platão, mundo das ideias, o pensamento ele cria a realidade. Então, antes da matéria ser matéria, até coisas simples, um exemplo simples, de
um lápis, antes de ser um lápis, materializar-se como um lápis, ele antes foi uma ideia, foi algo sutil, e que foi então adotado essa ideia e colocado em ação para vir a ser um lápis em matéria, um objeto concreto. Então, na minha compreensão, não é diferente no nosso nível humano também das nossas realidades, né, que ao nosso redor, aquilo que pensamos com frequência, aqui está, por sua vez, os pensamentos interligados com as emoções, emoção e pensamento, eles estão plenamente intrínsecos, intrincados, estão associados, e aquilo que pensamos e sentimos com frequência reverbera no campo, nós emanamos essa vibração e captamos também frequências diversas ao nosso redor e coletivamente criamos uma massa energética como uma mente coletiva e que interagimos, né, individualmente, quer queira consciente você ou não, e sustentamos determinadas realidades com nossas crenças coletivas, nossas crenças também individuais, aquilo que colocamos como verdade. De qualquer modo, antes disso, e tudo isso também está submetido em relação às leis cósmicas, todos nós e tudo, absolutamente, esteja você consciente ou não, estamos submetidos às leis maiores cósmicas, e assim como dentro das leis físicas, todos nós estamos submetidos aqui na Terra à lei da gravidade, por exemplo, mas há também leis cósmicas, a lei do retorno, aquilo que você dá, você recebe, aquilo que você emana, você está também não apenas emanando para si mesmo diretamente, já recebendo o que se dá, como também você vai modelando e materializando, a depender do quanta intensidade e frequência você repete determinado tipo de pensar, determinado tipo de sentir, agir, atitude, decisões. E falando sobre portais, mais especificamente, a gente pode entender que mesmo então, utilizando esse calendário artificial, coletivamente, de alguma maneira, podemos sintonizar com essa energia de portal. Mas por que portal? Por que a palavra portal também? Um grande portão que dá uma grande passagem, né? Significa que tem, talvez diferenciado de outros dias, ou que a gente pode adotar como dias mais comuns, há uma grande abertura para uma comunicação com outras dimensões, uma facilidade para se comunicar com dimensões outras que em outros momentos não está tão aberto para isso. E quando eu falo de dimensões, não se restringe apenas a dimensões espirituais, a dimensões de consciências de outros planetas, de outras estrelas, de outros sistemas, mas a comunicação com sua dimensão também, com suas dimensões de ser humano. Como você se comunica com a tua dimensão mais pura, a tua dimensão a tua energia de unidade, de vida, aquilo que te dá vida e te anima, que é a tua própria essência, que é o teu ser. Como está a tua consciência em relação a essa dimensão do teu ser, do teu eu divino? E é uma reflexão a se adotar. Tem um calendário interessante que
pode ser estudado, você pode também pesquisar, que é o calendário do Sincronário da Paz, que é baseado, por sua vez, no calendário maia. E é interessante porque esse calendário está em confluência, está em harmonia com os ciclos naturais da Terra em relação à Lua. É o ciclo de 28 dias. Dentro desse calendário, no dia 25 de julho, se considera, por exemplo, o dia fora do tempo, para ter o ciclo completo do ano. E dentro desse calendário há também os dias de portais, mas que não necessariamente corresponde aos dias que consideramos como portais, através dos números, no calendário gregoriano. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente segue coisas, pensamentos, coisas que a gente assiste, e a gente por vezes não questiona, mas de onde vem isso? Mas por quê? Será que isso faz sentido mesmo? Então eu trago essa reflexão de 2 pontos de vista aqui que podem até entrar em consenso. Primeiramente, o entendimento de que nós co-criamos nossa realidade, seja individualmente ou coletivamente, e uma outra reflexão sobre calendário artificial e aquele calendário que está mais harmônico com o ciclo natural, né, o ciclo da natureza. Então fica aí também alguns pontinhos de interrogação, porque as perguntas nos incitam a pensar, a refletir, a crescer, mesmo que não encontremos uma resposta absoluta, e a nossa proposta não é essa, mas é refletir, talvez perguntar a si mesmo e não engolir qualquer coisa que está à nossa frente e que a gente vê sem nenhuma espaço para teu próprio pensar, né? E até mesmo teu próprio sentir e intuir. Então fica aqui a proposta dessa reflexão, mas também eu quero trazer uma experiência minha, que também me faz ainda não concluir por completo sobre esse tema, mas que me direciona para uma integração de que as duas coisas fazem sentido para mim, tanto esse co-criar a realidade, como ter clareza do que está em confluência com a natureza e o que não está. Em 2011, interessante, né? 2011, exatamente em novembro, que também é energia 11. Eu não saberia dizer se foi exatamente na data 11, mas segundo uma amiga que enviou uma mensagem há bons anos atrás, ela havia me lembrado desse dia que eu vou contar, em parte, talvez. Acredito que eu vou contar, porque tem até um episódio em que eu contei a história de como nasceu o sistema de consciência Sirius, está no podcast 45, é assim que se chama, 45 graus. E foi bem interessante a entrevista. Enfim, voltando aqui para o tema em si. 45 do segundo tempo, é assim que se chama o podcast. Muito legal, adorei. O Patrick, que me entrevistou, foi muito interessante. Vale a pena dar uma olhadinha lá. E, bem, a pessoa que me enviou a mensagem, a minha amiga, ela estava presente nesse dia de novembro de 2011. E ela, depois de não sei se foi o mesmo ano, mas depois de alguns meses, acredito que foi no ano seguinte, ela enviou uma mensagem para mim: você lembra desse dia? Foi dia 11. E eu não tinha associado uma coisa a outra. E essa época, né, de novembro de 2011, e que, segundo ela, foi do dia 11, nós estávamos em um congresso de terapias de regressão de memória.
Esse congresso aconteceu em São Luís e foi feito em um hotel grande, e lá a gente se hospedou no mesmo hotel onde acontecia a palestra, a conferência. E eram, acho que 3 dias, se eu bem me lembro. E lá, acho que meu filho tinha 1 aninho de idade já, meu primeiro filho. E lá no último dia da conferência, no último dia da palestra, das últimas palestras, eu senti uma inquietação muito curiosa, muito diferente, como se fosse um cansaço, mas eu não saberia explicar se era um cansaço, mas me soou como um cansaço. É como eu queria muito estar ali, eu queria ouvir o restante todo da palestra, mas eu não conseguia me concentrar, alguma coisa me inquietava, mas não sabia explicar o porquê. E aí eu falei para minha colega que estava sentada ao meu lado e falei que eu ia subir pro quarto, e porque eu não estava conseguindo me concentrar. E eu subi. E lá resolvi tomar um banho. Abri a água da banheira, enchi a banheira branca, normal. Utilizei um sabonete também de barra, normal. A água fica turva, né, por causa do sabonete. Mas esses detalhes eu estou explicando porque é importante entender sobre o acontecido, esses detalhes. Então, eu comecei despretensiosamente, de verdade, sem nenhum querer chegar a algo, sem nenhum objetivo. Eu comecei a cantar para a água, a mantrar, fazer mantras, sons, simplesmente estar no presente, entregue àquele momento. E foi um momento meditativo, e foi um divisor de águas para mim o acontecido lá. E em especial o que se procedeu depois disso, né? Eu comecei a mantrar para a água. É inesquecível esse dia. Nada e ninguém pode tirar essa minha experiência e dizer que é mentira, porque para mim toda a validação veio logo após, toda a compreensão, e foi puro, foi plenamente verdadeira essa experiência. E mais do que nunca tive a plena consciência e clareza de que não era algo da minha cabeça e nem subjetivo à experiência, era muito mais do que isso. E eu comecei a cantar, e logo depois eu senti uma força, uma luz tão linda, um bem-estar profundo, uma energia de plenitude, de amor, o amor da alma. E começou dentro da minha cabeça, eu sabia que não era externo. Eu comecei a ouvir sons de golfinhos, eles cantando, vibrando, parece que cantava e meu coração se alegrava. Era uma coisa bem diferente, bem bonita. E logo depois eu também senti o meu corpo vibrando, e eu resolvi abrir os meus olhos. Até então a água estava de sabonete turvo, mas depois que tive toda essa experiência, que eu considerei aquele momento interno e normal, assim, do meu normal meditativo, mas que tinha uma vibração, uma frequência muito bonita. Quando eu abri os meus olhos, a água estava completamente diferente. Completamente. Ele vibrava um azul cintilante, um azul brilhante, e
a pessoa Larissa, eu não associei aquele momento da vibração tão linda que me envolvia, que estava vibrando também em mim, através de mim, talvez e muito provavelmente ao meu redor. Mas a minha razão ali, e talvez o instinto me fez pular, né, da banheira, e os pensamentos como, meu Deus, o que é isso? Será se tinha uma coisa, algo químico aqui, eu não vi, sei lá, um pó, alguma coisa, eu não vi, o que aconteceu aqui? E depois que eu tirei, eu tinha aberto já a banheira, aberto a torneira e colocado o chuveiro, e a água azul saindo pelo ralo, saindo pelo ralo, ela continuava azul, mas muito azul mesmo. É um azul assim que parecia tinta, mas era brilhante, brilhante. E era diferente. E eu parei, né? Nossa, isso aqui não é nenhum químico, não. Tem a ver com a experiência que eu tive aqui, vibracional e tudo isso que eu senti. E o mais interessante foi o pós disso. Me vesti e fui. Já estava cheia de energia, mais do que nunca. Né? Adrenalina ali também do susto, porque eu não esperava de jeito nenhum essa experiência em nível matéria, daquele jeito jamais esperava. E aí eu saí do quarto e nos corredores, já chegando próximo ao salão da conferência, eu encontrei o meu professor de terapias de regressão de memória, o Dr. Tourinho. E ele puxou minha orelha e falou: você não estava no final? Eu chamei os terapeutas para frente para falar e você não estava. E aí ele começou a falar, e a gente teve uma meditação que foi incrível, muitas pessoas sentiram a presença, muitos intuitivos, médiums sentiram a presença de seres bem grandes, e assim que ele falou isso, eu caiu mais ainda a minha ficha, nossa, então minha experiência ali foi ao mesmo tempo, e não é coisa da minha cabeça, tá tudo interligado aqui. E aí eu falei: nossa, doutor, o senhor não sabe o que aconteceu ali comigo lá em cima. E daí, o pós disso também é que as minhas sessões de reiki mudaram completamente. Eu recebi orientações, recebi cartas também. Eu escrevi, canalizei sem também esperar, foi totalmente espontâneo. E eu fui me descobrindo realmente nesse mundo intuitivo com muito mais profundidade, e que foi tão inesperado, tão espontâneo, que eu não tinha como dizer não para isso. Era vivo, se nascia dentro de mim, vinha essa força. Essas orientações estavam tão conectadas, tão puras, tão claras, e não tinha como eu dizer não para isso. E todas as validações ao meu redor também só me dizia: confia, vai em frente, dá o próximo passo. E as cartas vieram as primeiras em especial, vieram com muitos detalhes de quem são, quem eram. E eu nunca tinha ouvido falar de verdade. O que esses seres, essas consciências têm a ver com os golfinhos, os cetáceos? Eu fui pesquisar e achei um montão de coisas sobre a estrela Sírius. E eu fiquei, nossa, então, mais do que nunca, não é coisa da minha cabeça de jeito nenhum. Então eu entendo que naquela época houve, talvez, muito provavelmente, é o que eu penso, né? O que eu, diante da experiência que eu tive novembro, né, 2011, enfim, uma frequência aí de portal, algum portal ali também das consciências que se reuniram
muitas pessoas espiritualistas, né, médiuns, estavam reunidos ali na conferência. E a gente estava com uma sintonia muito interessante, né? Então formou-se um campo vibracional naquele momento ali, acredito, dentro do coletivo maior, seguindo aí esse nosso calendário, mas com ao significado que damos aos números, né, que eles também representam, e que estamos, de alguma forma, conectados com o significado, mesmo que em nível inconsciente, subconsciente, porque eles representam as forças primordiais da matéria, as forças primordiais da criação. Então eu entendo que houve sim um portal, uma abertura maior de comunicação, né? Quando um portal significa um grande portão, alargou-se uma porta e fica fácil, facilita a comunicação vibracional com dimensões outras. Assim, eu chamo também de portais, por exemplo, os chakras. Nós temos vários centros de energia, em sânscrito chamamos de chakras, pontos de energia em todo o nosso corpo que são utilizados também pela acupuntura. E os maiores, né, chakras, centros de energia que temos é ao longo da nossa coluna vertebral. E são portais também, portais que interconectam, conectam o nosso corpo físico com o nosso corpo mental, emocional e com o nosso corpo prânico, etérico. É uma fisiologia, uma anatomia espiritual, mas que também é viva e está interligada com a matéria, que dá a energia da vida. Isso a ciência Ayurveda, a filosofia oriental, ela, né, traz essa compreensão profunda, bonita e completamente lógica a quem estuda com profundidade essas matérias, né? Essas ciências. E então são portas também de energia, os pontinhos que nós temos no nosso corpo. A Terra também tem pontinhos de energia. Então, compreendo que também, assim como nós, seres humanos, temos um campo energético, etérico, além do corpo físico, a Terra também possui. E esse campo vibracional da Terra, ela é cheia de energia, cheia de memórias também. Informações. Na verdade, toda matéria é senão informação, vibrando. E esses portais de energia eu confio que são. As confluências da natureza e junto com a nossa própria consciência que vibra e cria, cocria as nossas realidades, forma-se ali um ponto maior, conflui e integra-se algo aí de uma maneira que alarga-se um ponto de energia maior no próprio campo energético do planeta e fica mais fácil essa comunicação com dimensões outras. Isso seria as minhas reflexões sobre portais de energia, mas o mais importante, gente, de longe é apenas eu vou meditar, eu vou fazer algo, vou entrar na minha paz, no meu centro, para absorver toda a energia que está aqui vibrando, porque hoje é dia de portal. Eu não acho isso interessante, sabe? Não acho. Tem o seu valor, claro, mas por que não todos os dias escolher a paz? Né? Por que não todos os dias fazer de todos os dias um portal? Por que não fazer a nossa respiração uma porta em que você vai conectar, né? Uma ponte, uma porta, acalmar as ondas mentais, acalmar
ou as suas emoções e trazer saúde para o seu corpo físico, clareza também da mente para as suas decisões e te direcionar para um caminho que te eleva, em que você possa se interessar em ser fraterno e justo e não apenas se interessar em benefício que é tão passageiro no mundo matéria. Eu vou meditar, meditação da prosperidade para prosperar, e você pensa no prosperar, você dá o significado só como se fosse algo material. E prosperidade não se restringe a isso, o material é o ponta do iceberg. Não é aí onde o nosso foco de atenção e a nossa alma, o nosso coração deve estar. O nosso coração, quando está alicerçado na raiz, nutrindo a raiz, aí temos os bons frutos e as flores por consequência. Mas se você está buscando só o fruto e as flores sem olhar para a raiz, não vai sustentar. Tua árvore não sustenta. Então, por que não abrir os portais da tua comunicação com a tua alma, com a tua sabedoria mais pura que está aí, por vezes em semente, mas o terreno não está apropriado para ela vir a ser uma árvore que te dê bons frutos. É necessário o teu empenho, o teu reconhecimento do que é realmente valoroso. Então, dentro desse dia, que podemos considerar um dia de portal, meu convite é: abre os teus portões da alma, da tua consciência mais elevada. Permita que o teu coração entre em coerência com a tua força mais pura, por mais que, Larissa, eu não consigo entender o que é minha força mais pura, não consigo entender o que é minha consciência mais pura ou essa sabedoria divina. Por vezes nosso intelecto ainda não entende, porque há tantos pensamentos, tantas por vezes dores emocionais que estão sendo carregadas, que não foram digeridas, que não foram compreendidas, e pesa e que turva, né? Que embota a visão, embota a mente e não te dá a clareza da tua natureza de paz. É compreensível. E se você está num momento que está passando por um desafio grande, que te causa angústia, que te causa confusão mental, por vezes um sentimento muito doloroso interno, calma, né? Convida você mesmo, você mesma, a voltar a tua mente, mesmo por alguns segundos, a tua respiração. Por mais que venham outros pensamentos, ou que é difícil, ou que pesa, calma. Há um bom motivo para toda essa experiência. Não precisa lutar contra a todo custo, porque dói muito mais e por vezes nos sentimos fracos ao lutar com aquilo que a gente acha que é grande, esse medo, essa ansiedade. Volta para o teu centro, volta a tua atenção para o coração, mesmo que ele esteja acelerado ou ansioso. Você pode conversar, peça para aquilo, mesmo que você não acredite, mas dê a oportunidade para a experiência de, seja qual força for maior, ou se você acredita em Deus ou qualquer outra coisa, uma inteligência viva, mesmo que você não nomeie, mas que sustente da vida toda a criação, peça, por favor, me dá a clareza, me dá o sustento para que eu possa compreender aquilo que me aflige, para que eu possa ressignificar. Me dá a paz. E muito provavelmente essa força maior, força de vontade, que vem do âmago do teu ser, que mesmo que você não saiba de onde vem ou o que é isso, confie, peça que será atendido. Esse pedir não é o pedir do ego, é um pedir da alma.
é um pedir da alma. E esse pedir não é aquele pedir de mendigar, não, sabe? Não é isso. Esse pedir é o entrar em sintonia. Entrar em sintonia. Porque a sabedoria divina, na verdade, já nos deu tudo. A vida, o sopro, a força, a vontade, a luz, vida. E o nosso trabalho é abrandar e também lapidar as nossas arestas, entrar em coerência, em sintonia com essa energia viva, essa luz vida. Se entrar em sintonia é pelo menos pedir, estar receptivo, aberto, alargar o teu receptáculo. Assim, é preenchido, esvaziar-se do ego, ser humilde para que a sabedoria pouse no teu coração. E aí você saiba então que a luz divina é muito maior e que você é feito dela, que você pode olhar para esses medos, essas ansiedades, as angústias, os pensamentos que estão tão confusos, você pode olhar para eles e dizer: eu os posso ver melhor agora, sem me entregar, sem misturar-me a tudo isso. Se eu posso ver, eu não sou exatamente esses pensamentos, não sou exatamente essas emoções. Elas são mutáveis, podem passar. Assim como o rio flui, o rio passa. Eu alicerço o meu coração, a minha mente no oceano da paz, o alicerce do Espírito. Assim, tudo aquilo que é mutável, passageiro, aquelas ondas que estão na beira, elas voltam ao oceano da paz e viram o próprio oceano, se transmutam. O oceano no mais profundo pode ser a onda mais grandiosa, mais turbulenta. Ao desaguar no oceano, ela vira oceano. Então aqui o convite é sintonizar-se com essa força, esse oceano da paz. Abrir os teus portais, portal do teu coração, portal da tua alma. E a pineal, por sua vez, ela é uma força que norteia, né? Não apenas em relação ao tempo, né? Da natureza, o ciclo, dia, noite, o equilíbrio do corpo também, mas também ela é uma antena, um portal que interliga e comunica com toda a esfera. As informações, o campo de energia de todos os seres, de todas as coisas. E desbloqueá-la é como entrar em coerência, em comunicação, em ressonância com as forças divinas mais sublimes, mais puras, e que possam se expressar nas virtudes maiores que entendemos como virtudes intrínsecas ao nosso verdadeiro ser, que é a paz, o amor, a justiça, a bondade, a benevolência, a fraternidade. E quando os nossos olhos estão para essas raízes, esse alicerce espiritual, você estará plenamente seguro, segura que a tua árvore dará flores e frutos abençoados. E esses frutos para todos, não apenas para si mesmo. Então eu finalizo esse podcast aqui com o coração cheio de alegria, de amor, e espero que de alguma forma possa ter acrescentado. E conto com vocês para o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro será o episódio 4. Muito provavelmente eu vou trazer algumas leituras lindas sobre o Sermão da Montanha, né, o Evangelho de Cristo. Então conto com vocês, estamos juntos nessa sintonia com a luz da verdade, do amor e da vida, a luz crística que há em todos nós.
Namastê e até a próxima.